Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. E Vanessa Cruz, avançamos com a notícia da Federação Nacional dos Médicos, a FNAM, que diz não ficar melindrada com a intenção dos médicos tarefeiros de negociarem de forma direta com o Ministério da Saúde. O movimento que ameaça paralisar as urgências caso o Governo avance com as restrições ao regime de prestação de serviços dos clínicos que trabalham à tarefa, lançou uma petição com esse objetivo, legitimar a direção do movimento para sentar-se à mesa com a tutela. A presidente da FNAM, Joana Bordalissá, não vê qualquer problema de os sindicatos ficarem fora. Não, é uma forma perfeitamente legítima de o fazerem, mas de qualquer forma é isso que eu lhes estou a dizer. Portanto, quem se senta à mesa, mesmo, apesar de serem os médicos, os vínculos que existem, portanto, neste caso das ULS, com os prestadores de serviço, não é com os médicos, a maior parte das vezes é com as suas empresas unipessoais. À Rádio Observador, entrevistada pelo jornalista Miguel Videira, a presidente da FNAM foi também confrontada com a declaração do bastonário da Ordem dos Médicos. Carlos Cortes questiona, sob o ponto de vista deontológico, a intenção dos médicos tarefeiros de bloquearem as urgências. Joana Bordalissá responde com alguma indignação. A medicina não é um sacerdócio, é uma profissão altamente qualificada, exigente, essencial e tem que ser respeitada e justamente remunerada, coisa que este governo de Luís Montenegro não tem estado disponível para fazer. Portanto, aqui a ética que deve haver deve ser, acima de tudo, deste governo, que não parece querer ter os médicos nos quadros do Serviço Nacional de Saúde. A presidente da Federação Nacional dos Médicos a virar a agulha para o Ministério da Saúde mais do que para os reparos da Ordem dos Médicos, para os médicos pensarem duas vezes antes de tentarem bloquear as urgências. É a ameaça dos tarefeiros porque o diploma que o Governo pretende aprovar prevê, por exemplo, baixar o valor a pagar por hora a estes profissionais que não têm vínculo com o Serviço Nacional de Saúde. A Rádio Observador tentou também reação do Sindicato Independente dos Médicos, ainda sem sucesso. E o Parlamento decidiu remeter para o Ministério Público a investigação ao caso que envolve o Chega. André Ventura e a deputada Rita Matias divulgaram nomes de crianças filhas de imigrantes matriculadas numa escola em Lisboa. O caso foi analisado pela Comissão Parlamentar de Transparência, que decide agora não se pronunciar e enviar para o Ministério Público. Invoca o respeito pelo princípio da separação de poderes. O parecer, elaborado pela deputada social-democrata Andreia Neto, teve votos a favor do PSD, abstenções de Chega, PS e Iniciativa Liberal e o voto contra do LIVRE, o partido que apresentou a queixa. Este caso passou-se durante o debate das alterações da Lei da Nacionalidade. André Ventura mencionou a lista das crianças. Mais tarde, Rita Matias divulgou os nomes completos num vídeo nas redes sociais. João Paulo Correia, antigo deputado do PS, candidato derrotado à Câmara Municipal de Gaia, está agora de regresso à Assembleia da República. Mas desta vez como chefe de gabinete do grupo parlamentar do PS. Informação confirmada ao Observador por fonte oficial da bancada socialista. Antes de deixar o Parlamento para ser candidato autárquico, João Paulo Correia era vice-presidente do grupo parlamentar. Vai continuar a acumular a função de vereador em Vila Nova de Gaia. Uma estratégia também seguida pelo PSD. Os social-democratas convidaram Jorge Paulo Oliveira, antigo deputado, precisamente para a mesma função. E toma posse na próxima terça-feira o segundo executivo, liderado por Carlos Moedas, na Câmara de Lisboa. Dia 11 de novembro, pelas 5 da tarde, na Gar Marítima de Alcântara, ainda sem haver notícia de como é que os pelouros vão ser distribuídos neste novo executivo camarário. A socialista Alexandra Leitão, a principal adversária nas autárquicas, já disse que assume, sim, o lugar de vereadora. E no Porto, Jorge Sobrado rejeita a ideia de ter traído o Partido Socialista ao aceitar ser vereador da Cultura de Pedro Duarte. Se tivesse sido Manuel Pizarro a vencer as eleições, a ideia era que este independente, que foi eleito pela lista do PS, assumisse precisamente essa pasta, vereador da Cultura. Acabou por ser convencido pelo autarca eleito, Pedro Duarte, do PSD, a alinhar na mesma. No explicador desta manhã aqui na Rádio Observador, Jorge Sobrado disse que foi um convite irrecusável. Ele, de facto, não poderia virar costas num contexto em que o presidente eleito
e havia garantido as condições para executar o programa que eu tinha colocado a debate eleitoral. Eu não venho com outras ideias, ou venho com as ideias que propus e disponibilizei ao Partido Socialista, a quem continuo a agradecer. Jorge Sobrado garante que, como vereador independente, tem um programa cultural para a cidade do Porto que se compatibiliza tanto com PS como com PSD. Falamos agora de presidenciais. António Filipe acusa o governo de fazer as vontades à EDP quanto à cobrança dos impostos das barragens. O candidato presidencial, apoiado pelo PCP, defende que devem ser cobrados à elétrica os 335 milhões de euros de impostos pela venda das barragens, 6 barragens aos franceses da Engie, e aponta que o governo devia ter tomado uma posição sobre esta matéria logo desde o início. Eu creio que há aqui, de facto, uma posição eu diria, inaceitável de subserviência por parte de governos e dos lugares mais elevados da administração pública, exatamente da autoridade tributária, no sentido de, em vez de defender os interesses do Estado e das populações, de acabar por aceitar a posição de uma multinacional. António Filipe, em Bragança, o candidato presidencial sublinha que a decisão do Ministério Público deve ser aplicada, até porque considera impensável que o argumento de o Estado ter dificuldades financeiras se sobreponha a decisões judiciais. Entretanto, o Bloco de Esquerda tem uma proposta para alterar o orçamento do Estado que visa precisamente as barragens e a EDP. A ideia dos bloquistas é constituir um fundo de apoio aos municípios das 6 barragens vendidas pela EDP, um fundo com os impostos pagos pela elétrica portuguesa, sendo que em 2020 o Parlamento ia criar um fundo precisamente para esse efeito, mas ficou suspenso. António Guterres chama-lhe uma falha moral, lamenta que não se consiga atingir a meta do limiar do aquecimento global a 1,5 graus. O secretário-geral da ONU desafia, por isso, a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, em Belém, no Brasil, a provocar uma mudança de paradigma fundamental. Este ano vai ser dos mais quentes de sempre, só até agosto. A temperatura média em todo o mundo foi a cerca de 1,42 graus, acima dos níveis pré-industriais. A COP30 começa na próxima segunda-feira. O antigo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, diz que Portugal é um muito bom exemplo de políticas climáticas. Em entrevista à Rádio Observador, o socialista acredita que Portugal tem um papel a desempenhar e elogia as políticas ambientais do atual governo do PSD. O salto que se deu de Paris para Glasgow foi de facto maior do que o salto que se dá de Glasgow para o Brasil, para Pará. Portanto, a perspectiva inicial não é a melhor. O trabalho de casa foi insuficientemente feito. E isso faz com que recaiam ainda uma maior expectativa sobre o que vierem a ser as negociações da própria COP. Matos Fernandes, antigo ministro do PS, entrevistado pelo jornalista João Gama. Portugal vai estar representado por Luís Montenegro nesta Cimeira do Clima, que começa na segunda-feira, sendo que o primeiro-ministro português já está no Brasil, na cimeira que antecede a COP30. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 6 de novembro. A Associação Nacional de Oficiais da GNR entregou hoje na Assembleia da República uma petição com quase 10.500 assinaturas para exigir o reconhecimento da profissão de risco para os elementos da Guarda e também da PSP. Petição entregue também à Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que é ouvida mais ou menos a esta hora no Parlamento. A petição foi lançada na semana passada, depois de um militar da GNR ter morrido no Algarve, quando a embarcação em que seguia, em serviço, ter sido abalroada. Até ao final deste mês, a Air France KLM vai formalizar o interesse na compra da TAP. A confirmação é do presidente executivo da companhia aérea. O governo português pretende privatizar até 49,9% do capital da TAP. Morreu Marshawn Neiland, o jogador de futebol americano dos Dallas Cowboys. Tinha apenas 24 anos, estava a meio da segunda época na equipa norte-americana. A notícia foi divulgada pela própria equipa. Por enquanto, a causa da morte não foi revelada. É uma polémica que já deu direito a uma nova versão do jogo do Monopólio. Estão a par? Não. Ricardo, não. Judite, Redes Expressos e Flixbus são as peças deste jogo. Ah, é? É uma história muito bem apanhada. Tem a ver com o terminal? Sim, Sete Rios, em Lisboa. A Flixbus diz que perde 12 milhões e meio de euros por ano por não poder operar neste terminal. Tem sido impedida pela Rede Expressos, apesar de haver uma decisão favorável da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Já porque a Flixbus está remetida à Gar do Oriente e é sempre uma bela confusão
com as pessoas a tentar entrar nos autocarros, não é? Pois é, sendo que a Rede Expressos recorreu dessa decisão do regulador e por isso é que o braço de ferro continua. A Rede Expressos alega que já opera no limite, mesmo utilizando sozinho o terminal de Sete Rios, pede à Câmara de Lisboa que construa um novo terminal e alega que a Flixbus tem como alternativa aquela que referiram aqui, a Gar do Oriente, que já costuma utilizar para estacionar os autocarros e largar e receber passageiros. Esta semana, como forma de protesto, a Flixbus avançou com esse famoso jogo do monopólio. Mas dá mesmo para jogar ou não? Dá para jogar, mas só as redações é que tiveram acesso. Não está à venda. Ok. Mas tem uma parte engraçada que é esta caminhoneta não a leva sequer à prisão. É uma das cartas. Pois é uma réplica do famoso jogo do monopólio. Tem mensagens deste tipo, além da que a Judite referiu. Destino indisponível na Flixbus, volta à casa de partida. É uma carta que surge na Avenida da Liberdade, repete-se no Centro Comercial Colombo, na Universidade Nova ou no estádio de Alvalade. Temos de experimentar isto. Voltamos a atualizar as notícias às 4h30.